Olá, o Imprensa na TV desta segunda-feira recebeu Lorival Santana, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. Com ele, o bate-papo foi sobre política internacional, sobre jornalista multimídia e muito mais. Vamos acompanhar. A gente fala muito a gente tem falado no Brasil, principalmente, porque a gente tem tido manifestações, tem tido bastante gente combatendo a imprensa, principalmente a imprensa tradicional. A gente tem recebido isso muito desde 2013, até um pouco antes, né? Mas de 2013 para cá, depois daquela manifestação grandona e dos coletivos, essas coisas todas, a mídia tradicional está sendo muito criticada. E isso, de alguma forma, em alguns pontos, o jornalista é meio que odiado, né? Porque o cara estava lá no meio da manifestação, as pessoas caíam de pau em cima dele, simplesmente porque ele era jornalista, né? Esse tipo de ódio, esse tipo de rixa, vamos dizer, é fomentada também pelo comportamento do jornalista, você acha? Eu acho que na cultura da imprensa existe uma facilidade de manchetar, de dar destaque para a violência, quando muitas vezes não é isso que caracteriza aquilo que você está cobrindo. Então, eu fui às 3 principais manifestações de 2013. Eu estava lá, fiz um documentário de 90 minutos. E eu sei que os violentos eram um resíduo muito pequeno de quem estava lá. Era, não sei, 0,1%. Entende? Então, todas as vezes em que nós manchetamos a violência, ao final de uma manifestação que era propositiva, que tinha uma discussão sobre questões importantes do país, em que pessoas foram às ruas, deixaram o seu comodismo para tentar mudar o país, todas as vezes que a gente deu mais importância para a violência, a gente estimulou a violência. E eu cheguei a ouvir isso de um mentor intelectual dos Black Blocs e dos anarquistas. Quem fomentou a violência foram os editores dos jornais, porque quando não tem violência, uma manifestação não é notícia. Quando não para o trânsito, uma manifestação nunca é notícia. É por isso que tem que parar o trânsito, é por isso que tem que ter violência. Eu concordo com ele? Não, mas é uma questão para se pensar. Eu acho que quando você tem uma cobertura de uma manifestação que no final degenerou numa violência, uma manifestação de 200 mil pessoas e no final 20 pessoas provocaram atos violentos, se você quer noticiar isso, tudo bem, mas então você tem 2 notícias, você tem 2 matérias, né? Tem a manifestação e tem a violência. Agora, a violência virar tudo e a manifestação perder a relevância, eu acho que é destruir, né? A primeira é brigar contra a realidade, porque não foi isso que aconteceu. Sim. Então acho que a gente tem que repensar também a nossa cultura, a nossa forma de fazer manchetes, de escrever, de noticiar e ser mais leal em relação aos fatos, em relação à dimensão que as coisas têm, as intenções, né? Porque senão a gente acaba sendo odiado mesmo. De verdade, né? E a gente também tem um negócio no Brasil que os agentes políticos não estão... Eu acho que não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Os agentes políticos não gostam muito da imprensa de vez em quando, né? Tem crítica, não gosta, elogia, gosta. Então, aqui no Brasil, o que eu tenho visto também bastante, são os agentes políticos já motivando esse ódio, né? Vamos dizer assim. Então, o cara ele é seguidor de partido X, de partido Y, é militante e tal, aí já começa um discurso vociferante contra a mídia, né? Isso também é complicado, né? O cara não deveria fazer esse tipo de... Eu acho que isso está um pouco no DNA da esquerda. No mundo inteiro, a esquerda tem um problema com a democracia e com a liberdade. Basta ver que os regimes que foram realmente, que quando a esquerda conseguiu executar plenamente o seu desejo, a sua ideologia, redundou em ditaduras. Né? E acho que a gente não pode esquecer que em 1964 a esquerda estava lutando contra a ditadura. A partir de 64, né, nos anos de chumbo, a esquerda lutou contra uma ditadura para colocar uma outra ditadura. A esquerda brasileira não estava lutando pela democracia. Então, assim, não está no DNA da esquerda, em geral, estou fazendo uma grande generalização, esses valores da democracia. Eles utilizaram a liberdade de imprensa a favor deles, para chegar ao poder. Quando eles chegam ao poder, eles namoram muito com o autoritarismo. Eu acho que esse é o caso do PT, do governo Lula, do governo Dilma, e houve muitas iniciativas no sentido
de cercear a liberdade. E a mais comum é essa, de ficar dizendo que nós estamos querendo fazer um terceiro turno, que nós somos golpistas, a imprensa golpista. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Assim, eles sempre tiveram todo o espaço na imprensa, né? Aliás, se não tivessem tido, talvez não estivessem hoje no poder. E aí agora vem namorar com uma imprensa estatal, com a estatização, com o controle da mídia. Você acha que a regulação econômica da mídia no Brasil teria esse caminho? De cercear liberdades? Qualquer tipo de regulação hoje seria nessa direção, porque nós já temos regulação suficiente, nós já temos leis no Brasil muito claras em relação à calúnia, à difamação, né? Então, isso está resolvido, a questão da legislação. Nós temos uma legislação democrática em relação a isso. Nenhum jornalista mente, faz condenações caluniosas impunemente no Brasil. Nós somos muito controlados. Nós somos, acho que talvez a categoria mais controlada que existe, porque nós somos controlados pelas nossas fontes, pela nossa audiência, pelos nossos editores, pelos nossos chefes, pelos nossos sindicatos, o governo, a oposição, todo mundo está de olho na gente. Em termos de redes sociais isso fica pior, né? Parece que você fica muito mais e é bom que seja disso. assim, porque realmente o jornalista ele tem um poder muito grande. E o narcisismo pode conduzir o jornalista a achar que ele sabe tudo e que ele pode tudo. Então é bom que haja os controles sociais, né, naturais numa democracia. Agora, governo querer criar comitê, conselho, aparelhado pelos seus sindicatos, esse pessoal de esquerda principalmente, que tem influência e recursos e métodos para controlar sindicatos, controlar comitês, para vir para cima da gente, para dizer o que nós podemos dizer, aí não dá. Bom, voltando para a parte internacional, a gente fala, a imprensa ela é também ferramenta de muita coisa, né? Então, a gente falava do Estado Islâmico, por exemplo. Esse lance deles sequestrarem jornalistas e fazerem com que os jornalistas sejam... Aliás, acho que o fato de sequestrar jornalistas já faz com que as pessoas prestem muito mais atenção nisso, né? Porque o veículo de comunicação do cara vai começar a dar luz para isso. Os governos e afins. Essa coisa de sequestrar o jornalista e personificar isso no jornalista é proposital? Você acha que é uma estratégia? Claro, o Estado Islâmico, eles têm muita sagacidade na utilização da mídia, né? Eles são muito ligados na questão da mídia, porque é aí que está a fonte de arrecadação financeira deles. Eles conseguiram se sobrepujar à Al-Qaeda, aquela que em 2001 fez aqueles atentado absolutamente inédito e espetacular, hoje está em segundo plano, graças à utilização do Estado Islâmico sobre a mídia. Quer dizer, ele consegue fazer ações realmente espetaculares porque eles empurram os limites do humano, né, do sentimento moral mais primário, né? Então, e fazem isso de forma sistemática e sempre com muita compreensão da utilização do vídeo, da fotografia, das redes sociais. E aí o jornalista se torna, então, em vez de um mensageiro, uma mensagem. Quer dizer, ele é utilizado, né, assim, já que ele ainda ousa ir lá, né, dessa forma, ele é pego ali, ele é um alvo fácil, né, é uma coisa extremamente covarde, porque um jornalista ele vai justamente em busca da informação, ele se apresenta, ele vai atrás, e ele muitas se coloca vezes. em risco mesmo, E né? ele é porque muito ele quer vulnerável. ficar perto. É muito vulnerável. Então, é uma coisa até simples. Por que não era feito muito antes? Por pudor, por limites morais, coisas que o Estado Islâmico não tem. Nem de queimar ninguém, né? Porque decapitar já é feio, queimar foi horrível. É uma psicopatia social que eu até compreendo, porque eles têm uma fé tão cega que é que nem o psicopata que mata e diz assim, eu matei para salvar a pessoa. Já viu esse discurso? Sim. Às vezes ele mata os próprios filhos, a própria família e diz que é porque ele estava depurando, estava purificando, estava salvando, né? O Estado Islâmico acredita isso, porque se você levar ao último extremo o raciocínio
religioso, fatalista, do desejo de Deus, sem nenhuma liberdade, sem nenhuma responsabilidade também, então você diz, eu fiz isso porque Deus quis. E essa pessoa, se ele merece ir para o céu, ele vai. Então eu estou fazendo o desejo de Deus, não está nada errado. É um bem, né? É. Bom, então é isso. Obrigada, viu, Lorival, por ter vindo aqui. Foi um prazer. Na TV, um prazer te receber. Muitos temas e muita bem coisa, legal. Né? Muito bom. Obrigada mesmo por ter vindo, viu? Obrigado. O Impressa na TV termina aqui. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá.